Olá, pessoal! Bom, tema de hoje no direito ambiental são os princípios do direito ambiental. Como todos sabem, nas mais variadas disciplinas do direito, nós encontramos os princípios. No direito ambiental não é diferente. O direito ambiental, ele também se baseia em 7 princípios importantes, e são eles. O primeiro princípio que a gente vai tratar é o da dignidade da pessoa humana, que também está inserido no meio ambiente. É o direito do homem, nós seres humanos, podermos utilizar do meio ambiente sem que o mesmo esteja poluído, degradado. Outro princípio do direito ambiental é o direito humano fundamental ao meio ambiente, ou seja, é o homem utilizar dos recursos naturais de forma moderada para que os mesmos não venham a se tornar escassos no futuro. Temos também o princípio do desenvolvimento sustentável. O princípio do desenvolvimento sustentável, ele vem naquelas questões que envolvem economia. Por exemplo, eu tenho uma determinada atividade, uma indústria, uma empresa, e eu tenho que pensar que aquela atividade não vá ocasionar uma lesão ao meio ambiente, né? Então, a economia, o capitalismo, ele tem que andar em conformidade ao respeito à legislação ambiental. Caso contrário, nós vamos ter um meio ambiente degradado, um meio ambiente poluído. Outro princípio é o da prevenção e da precaução. Bom, princípio da prevenção, eu sei o efeito que a minha atividade industrial vai ocasionar no meio ambiente. Por exemplo, a construção de uma usina em que essa usina possa liberar gases na atmosfera. Eu sei o efeito desses gases na atmosfera, né? Então, para isso, eu vou me utilizar de meios para prevenir que o meio ambiente, no caso o ar, seja degradado. Eu vou colocar, por exemplo, instalar uma chaminé específica na minha empresa que possa controlar essa poluição ambiental. O princípio da precaução, eu não sei os efeitos nem a médio nem a longo prazo no meio ambiente. Um exemplo que eu vou utilizar com vocês é a instalação daquelas antenas de radiobase, que é uma polêmica, né? A gente sabe que existem alguns estudos científicos que a instalação dessas antenas de radiobase podem desencadear algumas doenças nas pessoas que estão próximas a essas antenas. Então, é o princípio da precaução. Eu tenho que utilizar mecanismos para evitar que aquela atividade possa ocasionar algum prejuízo, seja no meio ambiente ou seja na saúde humana. Outro princípio é o princípio do poluidor pagador, ou seja, quem comete dano ao meio ambiente, quem não respeita a legislação ambiental e vem a cometer um dano como, por exemplo, suprimir uma vegetação nativa, construir em áreas de preservação permanente, vai sofrer uma penalidade. Quem polui, paga. Vai pagar de que forma? Através de uma compensação ambiental, que a gente chama de obrigação de fazer e recuperar o meio ambiente, que tem puramente caráter educativo, e também vai sofrer uma penalidade pecuniária, vai pagar uma multa por não ter atendido às normas ambientais. Outro princípio é o princípio da função social e ambiental da propriedade, ou seja, o proprietário ele deve exercer seu direito de propriedade, que é garantido constitucionalmente, e ao mesmo tempo ele tem que proteger o meio ambiente. Temos também o princípio da participação comunitária. O que é esse princípio, né? É uma cooperação entre poder público e comunidade, indivíduo, ou seja, onde a comunidade possa participar com políticas públicas juntamente com o poder público, visando então a preservação do meio ambiente. Um exemplo que eu posso utilizar são as audiências públicas, em que são levadas questões ambientais para a comunidade e a comunidade aproveita dessas audiências públicas para externar a sua opinião com relação ao meio ambiente. Bom, dados os princípios ambientais, a pergunta que eu faço é a seguinte: é possível julgar uma ação exclusivamente com base num princípio ambiental? O que vocês acham? Sim, é possível.
Por quê? Porque as ações ambientais voltadas à matéria ambiental, as decisões, se forem julgadas com base nos princípios, eles também têm normatividade. Assim como a legislação tem a sua normatividade, os princípios também têm a sua normatividade. Muito obrigada, então. Hoje, então, encerramos a questão dos princípios do direito ambiental e passamos, então, para a próxima aula. Um abraço a todos. Muito obrigada.